Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 8 de maio. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Judiciário Nacional. Supremo Tribunal Federal julga se advogado público precisa de inscrição na OAB. Vamos ouvir o relator, ministro Cristiano Zanin. Eu proponho a seguinte tese: é inconstitucional a exigência de inscrição do advogado público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício de atividades inerentes ao cargo público. STF marca primeiras audiências em ação penal por tentativa de golpe. Maioria dos segmentos de justiça julga ao longo do último ano mais processos do que foram distribuídos. Carolina Cassola. A dinâmica da atuação dos órgãos de justiça se refletiu em indicadores superiores a 100% com relação ao cumprimento da meta nacional 1 por 6 dos 8 ramos de justiça. E ainda, repetitivo define que falta de confissão na fase do inquérito não impede oferecimento de acordo de não persecução penal. Agora são 6 horas e 13 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Hoje, em sessão plenária, o STF analisa se advogados públicos devem estar inscritos nos quadros da OAB. O caso era julgado em plenário virtual, mas pedido de destaque do ministro Edson Fachin levou para o plenário físico. Até o pedido de destaque, apenas o relator, ministro Cristiano Zanin, votou na ação, como lembrou o ministro Edson Fachin, que presidiu a sessão de hoje. Vamos ouvir. Na sessão virtual de 23 de março de 2024, a 8 de abril de 2024, o relator, Sua Excelência o ministro Cristiano Zanin, negava provimento ao recurso extraordinário interposto pela OAB Seccional de Rondônia e sugeria a seguinte tese ao tema 936 da repercussão geral: é inconstitucional a exigência de inscrição do advogado público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício das atividades inerentes ao cargo público. A inscrição de advogados públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil poderá ocorrer de forma voluntária, individualizadamente ou mediante ato administrativo a ser firmado entre o órgão de representação estatal e a Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, após o voto e a proposta desta tese, o processo foi por mim destacado. Ainda nesta quinta-feira, após leitura do relatório pelo ministro Cristiano Zanin, foram ouvidas as partes. Em sustentação oral, o advogado da União, Livan Bispo dos Santos, defendeu a obrigatoriedade de inscrição na OAB para o exercício da advocacia pública. Representando o Conselho Federal da OAB, o advogado procurador do Estado do Ceará, presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado, Vicente Martins Prata Braga, defendeu que todos os advogados públicos devem manter obrigatoriamente a inscrição nos quadros da ordem. Nos votos proferidos até o momento, o relator, ministro Cristiano Zanin, reafirmou o voto proferido ainda no plenário virtual. Para ele, advogados públicos, embora exerçam a advocacia, são selecionados por concurso público e submetem-se a estatutos próprios dos órgãos aos quais pertencem. Vamos ouvir. O meu voto nega provimento ao recurso extraordinário, mas eu proponho também a seguinte tese: é inconstitucional, por violar o artigo 131 da Constituição, a exigência de inscrição do advogado público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício de atividades inerentes ao cargo público. Item 2. A inscrição de advogados públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil poderá ocorrer de forma voluntária, individualmente ou mediante ato administrativo a ser firmado entre o órgão de representação estatal e a Ordem dos Advogados do Brasil, observadas as incompatibilidades previstas no artigo 28 da Lei 8.906/94, que é o Estatuto do Advogado. Em manifestação no plenário, o ministro Gilmar Mendes acompanhou em parte o relator Cristiano Zanin e destacou a importância de preservar a autonomia institucional da Advocacia Geral da União. O ministro Gilmar Mendes se posicionou de forma contrária à segunda parte da tese de Zanin, que previa a possibilidade de um ato administrativo conjunto entre o órgão estatal e a OAB para regular esta questão.
E hoje, ainda mais cedo, no início da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, homologou um acordo que amplia o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. Neste momento, ainda segue o julgamento referente aos advogados públicos precisarem de inscrição na OAB, que deve terminar na próxima semana. E dados do monitoramento da gestão estratégica da Justiça mostram avanços e desafios. Confira agora com a repórter Carolina Cassola. A maioria dos segmentos de justiça julgou ao longo do último ano mais processos do que foram distribuídos. Esse e outros indicadores que permitem o monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 foram apresentados nesta quarta-feira durante a primeira reunião preparatória para o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário. A dinâmica da atuação dos órgãos de justiça se refletiu em indicadores superiores a 100% com relação ao cumprimento da meta nacional 1 por 6 dos 8 ramos de justiça: Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Estadual, Federal, Militar e Trabalho. O juiz auxiliar da Presidência e coordenador do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Fábio César Oliveira, apresentou o relatório de gestão estratégica de monitoramento de 2024. Ele ressalvou que, no caso da Justiça Eleitoral, como o ano passado foi de eleições, os esforços foram concentrados no trabalho voltado ao direito de votação e não necessariamente para os julgamentos. Fábio César Oliveira também ressaltou o resultado relacionado à meta 3, de estimular as soluções consensuais. Ele destacou ainda a importância do avanço no cumprimento de outras metas nacionais importantes: o direito das mulheres, com julgamento de casos de feminicídio e violência doméstica, e ações ambientais relacionadas aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, o Supremo marca primeiras audiências em ação penal por tentativa de golpe. E ainda, a Jornada de Direito da Saúde aprova 30 novos enunciados. São 6h19, o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal marcou as datas das primeiras audiências para ouvir as testemunhas de acusação de defesa na ação penal 2668, núcleo 1, aberta contra os acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado. Os depoimentos vão ser por videoconferência entre os dias 19 de maio e 2 de junho. A medida marca o começo da instrução processual, momento de produção das provas para acusação e para a defesa. As testemunhas foram indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos 8 réus apontados como participantes do núcleo crucial da suposta organização. Compõe o grupo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e 7 ex-integrantes do governo dele. Conforme o cronograma estabelecido, as testemunhas de acusação vão ser ouvidas em 19 de maio, a partir das 3 da tarde. O depoimento das testemunhas do tenente-coronel Mauro Cid, que fechou o acordo de colaboração premiada, será no dia 22, às 8 horas da manhã. A partir do dia 23, começa a se manifestar as testemunhas de defesa dos demais réus. Ao todo foram indicadas 82 testemunhas, algumas são comuns a mais de um réu. Caso haja necessidade, as oitivas podem sim continuar nos dias seguintes. O STJ agora definiu que uma falta de confissão na fase do inquérito não impede o oferecimento do acordo de não persecução penal. Quem explica os detalhes é o repórter Diego Brião. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1303, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, fixou 2 teses sobre o momento no qual deve ocorrer a confissão do investigado para que seja possível o acordo de não persecução penal, o ANPP. Uma delas é que a confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do artigo 28A do Código de Processo Penal para o cabimento de ANPP, sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada na ausência.
Também a formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo perante o próprio órgão ministerial, após ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do Instituto. Segundo destacou o relator do repetitivo, desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, ambas as turmas de direito penal do STJ já adotaram o entendimento no sentido de não exigir a confissão pelo investigado durante a fase de inquérito, como condição para o oferecimento do ANPP. O relator lembrou ainda que, recentemente, a terceira sessão fixou 4 teses sobre a possibilidade de realização do acordo após o recebimento da denúncia, tema 1098, adequando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF. Da agência Rádio Web, Diego Obreão. 7ª Jornada de Direito da Saúde aprova 30 novos enunciados. Confira agora com a repórter Priscila Mendes. Membros da magistratura que lidam com processos da área da saúde aprovaram 30 novos enunciados orientativos que podem auxiliar na interpretação das súmulas vinculantes número 60 e 61 no STF, Supremo Tribunal Federal, as quais definem os critérios para o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado. A iniciativa é promovida pelo Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, que tem a missão de propor o desenvolvimento de políticas, ações e sistemas para qualificar as decisões judiciais referentes à saúde. Entre as propostas aprovadas está a de número 26, que, segundo a norma, para apreciação de pedidos judiciais que envolvam o tratamento para pessoa com transtorno de espectro autista. Recomenda-se que o juízo exija a apresentação de relatório técnico individualizado, contendo a descrição das condições clínicas, funcionais e comportamentais específicas do paciente. A votação ocorreu durante a 7ª Jornada de Direito da Saúde, realizada nos dias 24 e 25 de abril, na sede do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. 6h24. No próximo bloco, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Justiça de São Paulo soma esforços na prestação de cidadania. O destaque é de Mércia Lívia. Pessoas em situação de vulnerabilidade serão atendidas para regularização de documentos, inclusão em programas sociais, orientações jurídicas, atendimento de saúde e alimentação, entre outros serviços. Tudo isso ocorre em 2 eventos: o mutirão de atendimento à população em situação de rua da cidade de São Paulo e Semana Nacional do Registro Civil. Ambos na próxima semana, de 12 a 16 de maio, na Praça da Sé, na capital paulista. Justiça realiza inspeção em área de conflito agrário no Maranhão. Cristina Mar. A Vara Agrária de Imperatriz realizou uma inspeção judicial em área de conflito fundiário na ocupação conhecida como Nova Conquista 1 e 2, próximo à Vila Machado, no município de Imperatriz. Durante a visita ao local do conflito, profissionais da Justiça constataram mais de 200 famílias vivendo em condições precárias, muitas delas vindas de outros municípios e em situação evidente de vulnerabilidade social. Juizado da Infância e Juventude de Macapá vistoria Centro de Internação Feminina. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Amapá, por meio do Juizado da Infância e da Juventude, Área de Políticas Públicas e Medidas Socioeducativas de Macapá, encerrou as inspeções judiciais dos centros de internação do Sistema Socioeducativo do Estado. O objetivo da vistoria foi verificar as condições das instalações e realizar reunião com a equipe técnica da unidade para garantir o bom funcionamento. Agora são 6h28 e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode conferir este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.